Os caras, é um programa desse de calouros, então os jurados, o que a gente estava colocando no canal, vimos isso. E eles ficaram abismados. E eu comecei a pensar sobre isso. Superação. Quantos de nós somos perfeitos, estamos parados porque não conseguimos superar as dificuldades? Eu fiquei vendo aquele rapaz que não tem os 2 braços. Rapaz, que poder! E meditei na palavra. E pude entender que se nós queremos superar alguma coisa, queremos ter superação, nós precisamos separar algumas coisas. Porque quando nós separamos superação, dá a seguinte palavra: superação. Se alguém quer ter uma superação, ele precisa ter uma superação. Se você está inerte, você não tem uma superação, diante de algum problema, você nunca vai superar. O que fez a diferença na vida desse rapaz era que ele teve uma superação diante de um problema. Eu quero te desafiar essa noite e declarar para ti: o que te impede de vencer? O que te impede de crescer e ser próspero? O que te impede de ter uma família abençoada? O que te trava? Aí, como nós não temos superação nas nossas atitudes, nós ficamos presos às vezes em religiosidade, porque a mania que nós temos é pegarmos as nossas debilidades e os nossos traumas, os nossos medos de enfrentar os problemas e lançarmos isso para Satanás. Como? Eu não consigo vencer porque fizeram um trabalho e fecharam a rua, ou tranca a rua. Eu não consigo entender. Na realidade, nós entendemos que nós não temos medo de um deusinho que tranca a rua, porque o nosso Deus, ele abre a avenida, eu já falei isso. Verdade. Ele abre porta onde não tem porta. Então o que falta muitas vezes em nós é que nós não temos uma superação. Por isso não temos capacidade de superação. Eu quero meditar com você porque, entenda o que eu vou te falar. A palavra de Deus, na realidade, ela é um princípio de vida. Ela norteia as nossas atitudes, nos mostra onde nós podemos chegar. E para você entender mais ou menos isso, se nós formos ler a passagem que eu quero ler com vocês hoje, e nós não entendermos isso como princípio de vida, nós vamos ficar presos na história. E eu pensei, como é que eu posso falar isso para os jovens? O Espírito Santo iluminou o meu entendimento. Eu posso trazer para vocês o seguinte pensamento: nós precisamos ler a palavra de Deus não como uma história, mas precisamos ler as histórias como janelas que se abrem para verdades espirituais. Então, quando eu entendo aquilo que eu vou ler como, não como uma história, mas como uma janela que me leva para a verdade espiritual que Deus tem para mim, isso se torna um link. E o que nós vamos fazer essa noite? Nós vamos ler uma passagem, mas na realidade nós vamos estar clicando em um link que vai abrir para nós uma janela de conhecimento acerca de superação. Porque se nós queremos, entenda só, se nós queremos falar sobre sonhar e conquistar nossos sonhos, nós podemos abrir a palavra de Deus como se fosse uma janela, e nós clicamos lá na vida de José, e então vemos a história de José e se abre para nós a revelação disso. Se nós queremos ter princípios de reforma na igreja, nós podemos linkar lá na vida de Davi, do rei Davi, e nós então conseguiremos extrair dali princípios que nos ensinem como fazer uma reforma. E nessa noite eu quero clicar com você na vida daquele cego Bartimeu. Nós vamos linkar ali, porque ali Deus vai nos mostrar que nós precisamos ser perspicazes e precisamos superar as dificuldades. O que você tem feito com todas as mensagens que são lançadas para ti? Eu tenho dito isso algumas vezes. Eu desço, fico aqui esperando minha hora de subir, digo: Senhor, me dá sabedoria para preparar esse povo. Entenda que nós não nos reunimos, amado. Eu não procuro trazer para você mensagem que você sai daqui dizendo assim: pastor é muito inteligente, as palavras inefáveis que o pastor fala, o conhecimento teológico, a bagagem. Eu não estou preocupado com o que você acha isso de mim. Eu estou preocupado em formar você, amém? Amém. A Bíblia diz que Deus deu os 5 ministérios, uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres.
Deus deu os 5 ministérios para o aperfeiçoamento. Está lá em Efésios. Então qual é o meu papel? Quando eu subo no altar, eu preciso aperfeiçoar a sua vida. Eu preciso aperfeiçoar você. E como é que nós fazemos isso? Extraindo princípios da palavra e fazendo com que você saia daqui não um menino na fé, que seja levado por qualquer vento de doutrina, mas um soldado do exército de Cristo. Amém. Um soldado bem equipado. Diga para o seu vizinho, você vai sair daqui com um soldado equipado essa noite. Você essa noite vai ter uma super ação diante do teu problema. Amém, irmão? Nós vamos superar toda dificuldade. Você está pronto para isso em 2012? Amém. Eu não entendi. Tem gente que não está aqui. Você está pronto para superar as dificuldades em 2012? Amém. Se expresse, amém, irmão? Amém. Eu já disse, nós precisamos deixar de ser mocoron. Ter medo, você está cansado, fica em casa. Isso aqui é lugar de guerra, lugar de despertamento. É lugar onde a gente tem que crescer, vem para cá e ficar. Está cansado, fica em casa. Eu também estou. Também estou cansado. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele renova as nossas forças. Amém. Que Ele nos faz voar com asas como águia. Amém? Isso é para você. Se um link está cansado, clica nisso. Quando eu entro na igreja, a Bíblia diz, amém? Que Ele me faz voar com asas como águia. Ele renova as minhas forças, não é? Ele me faz correr e não se cansar. Ele me faz caminhar e não se fatigar. É isso que nós precisamos fazer nessa noite. Porque na realidade o que eu quero dizer para ti, as dificuldades estão aí, iminentes, estão batendo a porta da tua casa. Todos os dias, quando você sai, você se levanta, todas as dificuldades estão ali, amado, e elas estão em todas as áreas da nossa vida. Elas estão no nosso relacionamento, elas estão no nosso interior, elas estão no nosso trabalho. As dificuldades se levantam todos os dias, dormem com a gente, se levantam conosco. O que nós precisamos ter diante disso? Sabedoria de vida. Como é que nós precisamos ter isso? Uma superação diante de todos esses problemas, porque senão você permanece estático. Eu quero mostrar isso para você pela palavra de Deus. O povo do MRC é um povo que não é estático, amém, irmão? Amém. Nós entendemos princípios de vida, entendemos a palavra do Senhor. Abra comigo Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. Rapidinho. Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. Anota isso aí, tá? Deixa marcadinho na sua Bíblia. Pega um papel e uma caneta. Sempre que você vier para a igreja, traga papel e caneta, para que você possa extrair o que nós estamos falando. Diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, diga Timeu. Bartimeu, diga Bartimeu. Que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se, pois ele o está chamando. Versículo 50. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e se dirigiu a Jesus. Então Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Versículo 52. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a sua visão. Amém. E seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia. Nós conhecemos bem essa passagem. Nós conhecemos bem esse versículo. Esquenta a cabeça não, acontece nas melhores famílias. Nós conhecemos bem essa passagem, a gente tem até musiquinha, né? Quem é da época da Breia junto comigo lembra, né? Jesus, ó filho de Davi. Tinha um hino que a gente cantava muito assim. A gente conhece bem essa história. E a gente sempre prega que o cego
não é? Ele gritava, essa coisa toda, mas existem alguns princípios que eu quero extrair daqui. Nós precisamos, como eu falei, linkar naquilo que é a palavra de Deus. E a primeira palavra diz que esse homem se chamava Bartimeu e ele era filho de Timeu. Bartimeu quer dizer exatamente isso, filho de Timeu. Então nós fomos pesquisar no original o que significa Timeu, porque se a Bíblia diz, a Bíblia está falando para nós, preste atenção, se a Bíblia está dizendo que o nome desse homem era Bartimeu e quer dizer filho de Timeu, tem alguma coisa escrita, tem alguma coisa na vida desse Timeu que Bartimeu herdou, porque todo filho herda alguma coisa de seu pai. Então a Bíblia está dizendo, esse homem, esse servo era filho de Timeu. E quem era Timeu? Nós fomos olhar no original e Timeu quer dizer honrado. E aí nós fomos ver o que significa honra. Então nós vemos algumas características que esse homem herdou. Entenda que nós não estamos falando agora da história do servo. Nós estamos linkando naquilo que é princípio de vida para nós. Amém. Você precisa entender a dimensão daquilo que nós estamos falando. O que o pastor está falando? O cara era cego, como é que pode isso? Não entenda do cego. Entenda o princípio de vida agora, esqueça essa história. Aleluia. Então a palavra diz que ele era Bartimeu, filho de Timeu. Timeu quer dizer honrado. E honra, eu escrevi algumas coisas para você. Honra quer dizer honestidade, integridade em suas crenças e ações, alta estima pública, fama, glória. Diz assim ainda, o privilégio de estar associado a um grupo ou uma organização. A Bíblia está dizendo que Bartimeu herdou muitas coisas de seu pai: honra, honestidade, integridade, autoestima pública. Isso transfere para nós fama, glória. Mas ainda assim a Bíblia diz que esse homem estava cego e sentado na beira do caminho. O que nós podemos entender com isso? Nós herdamos muitas coisas. Nós trazemos o nosso gene, o nosso DNA, muitas coisas positivas que vão acrescentar para o nosso crescimento, mas também trazemos muitas informações negativas que, se dominarem a nossa vida, nos tornam cegos. Verdade. Nos fazem ficar assentados à beira do caminho enquanto todo mundo passa. Você está conseguindo entender agora a dimensão do que nós estamos falando? Amém. Você está conseguindo entender que não é o cego que Jesus estava querendo te dar o exemplo? Que aquilo que foi escrito ali é só uma figura para que você possa extrair o princípio? Esse homem, esse Bartimeu, filho de Timeu, ele herdou todas essas coisas. Ele herdou honra, ele herdou fama, ele herdou reconhecimento público, autoestima. Ele recebeu tudo isso, mas ainda assim a Bíblia diz: Bartimeu era cego, a sua vida não andava. Alguns de nós estamos presos nos nossos dogmas, estamos presos na nossa maneira de enxergar a vida. Eu quero te dizer que a tua verdade não é uma verdade universal. Existem muitas maneiras de se ver uma mesma verdade. Verdade. Muitas maneiras de se enxergar o mesmo problema. A grande dificuldade que nós temos é que nós geralmente focamos um problema por um prisma só. Nos falta às vezes sabedoria para lidar com a nossa vida. Bartimeu era cego, ele tinha recebido todas essas informações, toda essa herança, mas ainda assim ele não crescia. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você pode ser uma pessoa inteligente, você pode ter graduação, você pode ser pós-graduado, pode ter mestrado, mas ainda assim talvez você seja doente, cego e incapaz de resolver muitas coisas na sua vida. Verdade. Quantos de nós somos valentes na rua? Somos bons para fazer muitas coisas, mas quando deitamos a cabeça no nosso travesseiro, na nossa cama, nós enxergamos que em muitas áreas da nossa vida nós estamos cegos e parados. Verdade. É verdade ou não é? É verdade. Você pode dar um amém para ajudar o pastor? Amém. Aleluia. Estou pregando para vocês ou estou pregando só para mim? É uma realidade ou não é? Bartimeu estava ali, ele era o filho de Timeu. Quanta coisa esse homem recebeu, integridade. Você pode ser íntegro. Ah, pastor, eu não faço mal para ninguém. Por que acontece comigo? Porque talvez você seja cego. Nós precisamos entender esses princípios. Esse homem estava com a sua vida parada.
Esse homem estava com tudo travado. Embora tivesse toda uma herança, amado, eu não duvido de você, eu não duvido da sua capacidade, mas eu duvido muitas vezes da sua capacidade de enxergar. Porque alguns de nós não conseguimos enxergar um palmo à frente, mas quando nos relacionamos com as pessoas, dizemos: eu sou inteligente, eu estudei mais que você, eu sei mais que você, a minha conta bancária está melhor que a tua, o meu carro está melhor que o teu. E aonde é que isso é status de quem enxerga alguma coisa? Nós precisamos começar a discernir o nosso estado espiritual. Você não pode julgar aquilo que Deus tem para ti. Eu tenho falado sobre prosperidade. Eu tenho dito que é da vontade de Deus que você prospere. Nós somos reis e sacerdotes. É da vontade de Deus que você seja curado. Amém, amado? Você recebe isso na tua vida? Quando eu pregar alguma coisa que você achar legal, que serve para você, diga amém, que quer dizer assim seja. Amém. Aprenda a dizer: eu recebo isso na minha vida. É verdade. Eu fui para uma reunião ontem pastoral, e durante a reunião o pastor começou a falar muita coisa que servia para mim numa conversa. Amado, a Bíblia diz que a palavra tem poder. Você acredita nisso? Amém. Agora está ficando bom. Fala para o seu vizinho, agora melhorou. Eu estou ensinando para você a realidade. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. Às vezes o pastor está falando e fica assim, ó. Abre essa boca. Tem poder na tua palavra. Falou um negócio, levanta a mão e diga: isso é para mim. Amém. Eu recebo. E quando nós estávamos conversando, outro pastor falava: isso é para mim, pastor, é meu. Tomei posse. Amém. Assim seja. Eu recebo isso na minha vida, numa conversa. Quanto mais quando a gente está sentado sendo ministrado. Entenda, quando nós estamos falando aqui, levando esses princípios para ti, não enxergue como pastor. Mais uma vez eu digo para você: não olhe para o homem, mas olhe para a palavra de Deus que está fluindo do altar para a sua vida, para o ensinamento. É aquilo que serve para você. Erga as suas mãos e diga: isso é meu. Pode olhar quem quiser, pode falar quem quiser, não me importa. São verdades espirituais extraídas da palavra e que se encaixam plenamente na tua vida. Você deve dizer: essa é minha, eu não abro mão, eu recebo na minha vida, eu sou seguro, eu sei o que eu quero. É assim que nós fazemos. Tem outro para fazer, nem falar para o lado. Amém. Assim seja. Concordo com o senhor, pastor. Esquece isso. Diga superação. Superação. Separando as palavras, dá uma superação. Coloque superação na sua boca. Amém. Para dizer isso, para falar verdades espirituais. E nós entendemos, voltando para a mensagem, vocês me fazem sair da mensagem. Voltando para a mensagem, nós entendemos que esse cara tinha tudo para prevalecer. Tudo. Mas, amado, eu canso de conversar com pessoas que são super inteligentes, super perspicazes, que herdaram muita coisa, que são super sábias, eloquentes, desenvolvidas, mas que quando falam do seu ser, do seu eu interior, do homem interior, eu vejo que são meninos, crianças, nenéns, cheios de debilidades, cegos, sentados à beira do caminho. E sabe por que não saem? Porque não conseguem entender a revelação da palavra. Por isso eu digo para vocês que quando nós nos reunimos, nós não estamos reunidos para ensinar protocolos religiosos. Não estou nem aí para protocolo religioso. Não estou nem aí com a roupa que você vem. Não estou nem aí se você usa terno ou não. Não estou nem aí porque eu sei que o que importa é o princípio de vida que você precisa receber. Eu conheço pessoas que têm tudo para mudar a sua história, mas que estão travadas achando que nós queremos formar essas pessoas religiosas. Eu não estou preocupado, amado, em fazer você um beato, mas a minha função é aperfeiçoar a tua vida. E você precisa entender que áreas da tua vida estão paradas. Não meça a sua vida pelo carro, não meça a sua vida pelo seu cabelo, pela sua boa roupa, não meça isso, que se for medir pelo cabelo eu estou pobre, eu sou careca, gente. Começa por isso. Estereótipo, não importa. Nós fomos fazer uma vez, eu lembro disso,
Eu estava ainda na ativa e nós fomos fazendo um curso de combate a incêndio. E amado, quando chegou na hora do combate a incêndio, tinha um negócio lá que era no Maracanã, e aí tinha um fogo que tinha que apagar, que era contra o vento. Então era muito grande o tonel, e quando ventava, tu imagina que a chama deitava-se até você chegar lá no tonel, a chapa ficava quente. Então ia 3 linhas de mangueira, né? E o que estava no meio deveria, esses dois aqui iam jogando água para lá, e o que estava aqui no meio ia jogando para cima para poder o fogo não pegar e quem está embaixo. Amado, foi embora. Tinha um cara que era forte, grande, tipo Davi, assim, né? Cara desses alto, parrudo, aquela coisa que bonita de se ver mesmo, né? Aquele cara, aquele armário 3x4. Eu falei, pô, dá até vergonha de ficar perto. Aí quando escolheu, quem vai ficar na mangueira da frente? Eu. Vamos lá. O tenente olhou e falou, esse aí mesmo, esse cara é bom. Amado, o negócio foi. Quando chegou no meio do negócio mesmo, que o fogo estava por cima, estava pelo lado, estava quase pegando atrás, sabe o que o grandão fez? Largou a mangueira e saiu correndo. Largou a mangueira, varão. E saiu voado. O fogo pegou na cara dele e saiu voado, largou, ninguém sabia quem estava do lado. E aí nós entendemos que chega a hora que não adianta a estrutura exterior que você tem, porque o que importa na realidade é a tua disposição interior de superar as dificuldades. Quando você é grande por dentro, não importa o que aconteça por fora, você se tornará um gigante, você se tornará capaz de vencer qualquer preconceito, porque quando nós nos crescemos, nos evoluímos, nos desenvolvemos interiormente, nós nos tornamos fortes. Amém. E embora Bartimeu, filho de Timeu, filho de honrado, tenha recebido no seu jeito todas essas coisas, ele continuava cego. Aí você, amado, pode ter estudado, você pode ter feito tudo isso, mas quando teu casamento está pegando fogo, sabe o que você faz? Você olha para a tua aparência e diz assim, eu não posso queimar isso aqui, eu vou pular fora. É quando tua finança está ruim mesmo, que o negócio começa a apertar e o fogo começa a vir, porque a Bíblia diz que nós seremos provados como que pelo fogo. Não estava no script, amado, isso veio tudo na revelação agora, veio fresquinho. Esse fogo, a palavra não estava, veio agora, mas a Bíblia diz que nós seremos provados como que pelo fogo. Amém. Verdade. Não tem jeito, diga para o teu irmão, não tem jeito, você vai ter que passar pelo fogo, diga para ele. Então você precisa estar pronto interiormente, amém, irmão? Verdade, Pai. Se você for muito bonitinho por fora, glória a Deus por isso, tem que se cuidar. Mas se por dentro você for ceguinho, filho, quando vier o fogo para a tua vida, vai torrar você, vai ficar ruim do teu lado. Por isso que pessoas estão pulando fora do casamento, por isso que pessoas pulam fora do emprego, por isso que pessoas pulam fora de negócios, porque não estão prontas para enfrentar dificuldades, para superar. E essa é a capacidade de superação que eu quero te falar. Deixa marcado onde nós estamos aí, dá um pulinho comigo lá em Lucas capítulo 18, versículo 39. Lucas capítulo 18, versículo 39, deixa marcado onde nós estamos. Lucas capítulo 18, versículo 39, diz assim. Lucas 18, 39 diz assim, os que iam... Vamos lá, ou adiante, né? Estou escutando barulho ainda de folhear de Bíblia. Marca aí na sua Bíblia também isso aí. Vamos lá, os que iam adiante, ou os que iam passando, o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Preste atenção em mim, só esse versículo. Os que iam adiante, ou os que iam passando, a Bíblia diz que esse homem estava sentado e que pessoas iam passando, e quando ele tentava, ele começou a tentar tomar uma atitude, as pessoas que iam passando diziam para ele, fica quieto, fica quietinho aí, olha, preste atenção a mim, essa é uma revelação para a tua vida que Deus está trazendo. Acontece que as pessoas, muitas pessoas querem nos ver parados e sentados. Eles gostam de ver cegos na beira do caminho.
Eles gostam de ver a gente quietinho, derrotado, gostam de ver você para baixo, gostam de ver você ali submisso a essa situação, gostam de ver você uma pessoa trancada, fechada, depressiva, oprimida. É isso que muitas pessoas querem que aconteça na tua vida enquanto elas continuam andando. A Bíblia diz: os que iam caminhando diziam para ele: fica quieto. Acontece isso na sua vida? Pessoas que dizem para você: não adianta, não, fica quieto, não se levanta, não, fica aí onde você está, tá bom do jeito que você está. Mas ela está dizendo isso para você, enquanto ela continua caminhando. Entenda o que eu vou falar para você: o que tem que nortear a sua vida não são conselhos de ninguém. O que norteia a nossa vida é a palavra de Deus. Não importa se vai gostar, não importa se não gosta, o importante é o que Deus quer que a gente faça. A Bíblia diz que os que iam passando falavam para ele: fica quieto, fica aí. Quando você começa a dizer: cara, eu não ia para a igreja, mas eu estava bebendo direto, pó todo final de semana, prostituição, beleza, tranquilo, o negócio estava bom, mas agora eu estou indo para a igreja. O pessoal diz: para. Estou mentindo? Não. Fica aí, não faz isso não. Olha, não vai muito não. Você tá... Quantas vezes você vai na igreja por semana? 2? Ah, não. Para com isso, você vai ficar religioso. São os que estão passando, mas eles continuam indo lá na Corimba, continuam indo lá nos seus centros, continuam correndo atrás de alguma coisa que continuam deixando eles cegos. Mas porque você está clamando ao Deus certo, eles querem que você fique parado. Verdade. Porque eles também não compreendem verdades espirituais. As pessoas não têm o entendimento que Deus está te dando. As pessoas às vezes não conseguem entender. A Bíblia diz que os que iam passando queriam que o cego permanecesse ali. E nós precisamos de parar de ficar preocupado com aquilo que as pessoas falam para nós. Porque o que vai fazer a diferença não foi o que as pessoas diziam para ele, mas sim a atitude dele. Amém. A super ação que ele tinha que ter. E você fica orando: Senhor, mas por que ninguém me entende? Jesus, ninguém me ajuda. Jesus, ninguém faz nada por mim. Senhor, as pessoas estão torcendo, e aí que torçam contra você. Que torçam contra você, que falem contra você, porque nós não precisamos da aprovação de ninguém para caminhar. Entenda, quando você se levantar e dizer assim: olha, agora eu quero ficar firme, agora eu quero trabalhar na igreja, eu vou participar da GF, eu vou ser um evangelista. Vai ter gente para se levantar e dizer: não vai dar certo, você não tem dom, você não tem chamado, não adianta você fazer. Enquanto eles buscam o seu bel prazer, vão querendo que nós ficamos parados. Mas o que você precisa entender é colocar a ação nos seus pensamentos. É você começar a dizer: eu sou capaz em Cristo Jesus, eu posso fazer todas as coisas, eu posso seguir adiante, queiram as pessoas ou não, eu vou desenvolver o meu chamado. Nós não precisamos da aprovação de ninguém. É verdade. E aí nós começamos a entender que enquanto as pessoas diziam para esse cego parar, a palavra diz que ele gritava mais alto. As pessoas estão calando a tua voz. As pessoas calam vocês porque vocês têm a voz fraca. A voz dos que são negativos não pode ser mais forte que a tua voz. Amém. E às vezes a voz negativa está dentro de nós mesmos. É verdade. É assim. Você já passou por isso? Já. É um conflito interior. Quando você diz assim: eu vou fazer isso. E às vezes o seu eu carnal diz assim: não faça porque você não é capaz. Não se levante porque você não vai conseguir. Não assuma compromisso que você não pode honrar. Às vezes o nosso maior inimigo é aquela voz interior dentro de nós. A voz da imperfeição, a voz da debilidade, a voz da mesmice, a voz do conformismo. Essa voz vai falar dentro de nós. Agora duas vozes vão falar dentro de ti. O grande problema é que essa voz que é negativa, que diz que você não pode, que diz que você não tem condição de ter uma superação, ela fala alto enquanto a outra voz diz: vai, vai, vai.
O que você precisa fazer é colocar essa voz que diz: eu posso, eu consigo, eu vou superar, Aleluia. eu vou conseguir, eu vou avançar, eu vou progredir, sabe, eu vou desenvolver, eu vou fazer. Essa voz que é capaz, essa voz que nos leva ao impossível, essa voz precisa falar alto dentro de ti. Glória a Deus. E aí nós entendemos Aleluia. que as pessoas se superam não pela aceitação dos outros, porque a área em torno de nós é sempre negativa, e nós estamos sempre querendo fatores positivos externos para estimularem atitudes internas. Não junte, não há conversão nisso, ou convergência, perdão, não há convergência nessa atitude. Fatores externos nunca vão concordar para que o teu interior seja transformado. Fatores externos sempre concordarão para que você permaneça sentado à beira do caminho. É verdade. E nós não podemos permitir que esses fatores externos travem a nossa vida, porque Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Verdade. O que ele estava dizendo? Deixa essa voz gostosa que diz que você é capaz de falar alto dentro de você. Se anime mesmo no momento da dificuldade. Seja alegre quando o teu dinheiro não tem para pagar nada. Seja alegre quando o teu carro bater, que você estiver olhando para o carro da vida dos outros. Seja alegre quando tudo acontece de errado, quando está todo mundo andando e você está parado. Esteja alegre porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Aquele que te prometeu é capaz de fazer a tua história mudar. Aquele que te prometeu, ele não tarda, ele não falha e ele não descansa enquanto não cumpre a palavra dele na tua vida, amém, irmão? Se você recebe isso, aplaude ao Senhor e diga: eu recebo na minha vida. Aleluia. Versículo 50. Volta lá em Mateus comigo. Marcos capítulo 10, verso 50. Aleluia. Eu creio que Deus está te dando uma aula essa noite, amém? Amém. Obrigada, Pai. Isso vale muito mais do que qualquer profecia que lança para nós. Isso é uma profecia para a tua vida. Isso é Deus falando contigo. Eu não preciso dizer assim diz o Senhor para profetizar na tua vida. O que eu lanço para você são palavras proféticas. A profecia lançada, o que vai fazer a diferença é como você recebe ela. Você precisa saber extrair esses princípios e guardar na tua vida. Versículo 50 diz assim: lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Lançando a sua capa para o lado, Deus deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Como diz a outra versão? A mesma coisa? Ele lançando-se a sua capa. Lançando de si a sua capa, Levantou-se e foi ter com Jesus. levantou-se e foi ter com Jesus. É a mesma coisa, né? Lançando a sua capa para um lado, ou lançando de si a sua capa. Olha que a Bíblia diz. Esse homem estava sentado. Existia algo que cobria ele. E o que uma capa faz, amado? Esconde, cobre. Nós temos muitas capas na nossa vida. Verdade, Pai. Muitas capas que nos escondem de Jesus. Muitas capas que nos fazem ficar sentados. Quando esse homem entendeu a mensagem, quando esse homem teve a revelação de quem passava perto dele, ele disse: eu preciso arrancar essa capa. Entenda, amado, são revelações. Ele não podia correr para a capa para Jesus. Ele podia se levantar com a capa e ir. Por que ele tirou a capa? Jesus queria te ensinar alguma coisa. Jesus queria te ensinar que você precisa chegar perto dele de nu. É verdade, Pai. Despido de toda a capa que te protege, de toda a capa que esconde o teu eu, de toda a capa que esconde quem você é, de toda a capa que esconde o teu caráter, de toda a capa que esconde as tuas atitudes ocultas, de toda a capa que esconde o teu pensamento, de toda a capa que esconde a tua personalidade. Esse homem, quando entendeu quem é que passava por ele, disse: eu preciso me encontrar com esse homem de peito aberto, eu preciso me render aos pés desse homem, eu não posso ser mais quem eu sou. É verdade. Aleluia. O grande problema é que nós queremos ir para Jesus do jeito que éramos. E queremos que Ele transforme, nos dê capacidade de superação com a velha criatura. É, sim, Senhor.
A Bíblia diz, Paulo escreveu a sua carta aos Coríntios dizendo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Verdade. Não há como você estar em Cristo ser a mesma pessoa. Amém ou não amém, mas você está entendendo? É verdade. Entenda o que eu vou te falar? Santificação, algumas coisas são processos gradativos. Você não consegue mudar 100% de um dia para o outro. Mas agora, interiormente, você é transformado. Amém. O mesmo Paulo escreveu o seguinte, ainda que o homem exterior se corrompa, todavia o homem interior se renova a cada dia. Ele estava dizendo, a minha carne ainda não é o que eu quero. Todos os dias eu descubro capas que eu preciso arrancar. Mas ele diz assim, por dentro, aqui dentro, eu sou uma outra criatura. Graças a Deus. Aí ele termina dizendo assim, ele ainda escreve dizendo assim, o bem que eu não quero, o bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Logo que se eu faço o mal que eu não quero, e não consigo fazer o bem que eu quero, então não sou eu quem faço, mas sim o mal que ainda me tem. Sabe o que ele estava dizendo? Ele está dizendo o seguinte, eu não sou endemoniado, não é que eu seja uma pessoa oprimida, mas é que por dentro eu desejo ser uma outra pessoa, mas ainda existem algumas capas que ainda não saíram de mim, e que às vezes fazem com que eu não consiga ser quem eu queira, mas eu vou continuar lutando, Aleluia! eu vou continuar caminhando, eu vou continuar tirando cada dia uma capa, cada vez que eu descubro uma eu vou lá e arranco, cada vez que eu acho outra eu vou lá e arranco. Não importa, ainda que o homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova a cada dia. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu fui transformado, eu fui modificado. Paulo dizia, eu não sossego. É isso que nós precisamos entender. Ele disse, uma coisa eu faço, não que julgue que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe o que é isso? Quando você pega uma capa, tira, joga para trás, deixa lá. É verdade. Nós tiramos a capa e em determinadas situações nós deixamos a capa guardada. Porque você diz, se precisar eu vou lá e ponho ela de novo. Aí você diz pro teu marido, não mexe comigo não, porque tu sabe quem eu era. A capa tá ali, filho. Tá guardadinha, lavada, passada, pronta para ser usada. É só mexer, pisa no carro para você ver. A capa tá ali, tô te falando, hein? O cara já olha, né? Meu Deus. Jesus, aí começa, ainda que eu passo pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Joga essa capa fora. Amém. Aleluia, Jesus. Esse foi o segredo da superação. Aleluia. Ele jogou a capa fora. Renovar. É isso aí. A pastora falou um negócio sério. Você vai profetizar na vida do teu irmão. Amém. Vira para ele e diga assim, irmão, renova o teu armário, joga essa capa fora. Dê suas palmas assim. Viaja comigo nessa revelação para a gente terminar por aqui. Viaja comigo nessa revelação. Tem gente aqui que tinha um armário, capa de todas as cores. É verdade. Você consegue visualizar comigo? Aí você vê a capa do barraco. Essa vem cheia de apetrechos dentro. Panela de pressão, né? Vai tudo ali dentro guardado. Aí tem também a capa da fofoca, cheia de bolsos para guardar todas as informações possíveis. Existem bolsos dentro de bolsos, para que não se perca uma. Verdade. Né? Existe a capa da falsidade. Essa tem duas faces. Você veste ela de acordo com a necessidade. E por aí vai. Tem a capa do 71. Sabe que cor é essa capa? Ela é invisível, porque você nunca acha o cara. Fulano está te devendo, tu liga para lá e diz, quem é? Ah, não estou em casa não, viu? Esse telefone encontra sem área ou desligado. Esse é o 71. Mas quando nós vamos para Cristo, É verdade, Pai. Ele expõe, Ele quer que nós mesmos coloquemos a nossa cara. O grande problema é que nós queremos que Ele tire a nossa cara. Ah, eu queria tanto que o Senhor tirasse de mim a vontade de beber. Eu queria tanto que o Senhor tirasse de mim a vontade de fumar. Ah, eu queria tanto que Ele tirasse de mim o desejo de me prostituir. Amado, Ele não vai tirar isso de você não, essa capa é tua. Foi você que colocou. Foi você que pegou ela e disse assim, essa cabe em mim. Porque a capa que eu usava não serve para você.
verdade. E a capa que você usava não serve para mim, porque capa, esse tipo de vestuário, de vestimenta, ela é única. Nós compramos em uma loja chamada Mundo. Verdade. E nós compramos, ela é única, ninguém, não se faz duas capas iguais. Por isso que quando você tira o mal, você não pode desejar isso para outra pessoa. Você tira essa capa e diz assim, joga ela fora. Amém. Então cada um de nós vestiu um tipo de capa. Mas a maior superação para mim do cego não foi ele voltar a enxergar, mas foi ele ter a capacidade de jogar a capa fora. É verdade, Pai. Graças a Deus. Essa é a superação que Deus quer fazer contigo essa noite. Amém, Pai. Você jogar toda essa capa, a capa do medo, É verdade. a capa da desconfiança, a capa da dúvida. Vamos jogar essa capa fora essa noite. Coloque de pé junto comigo. Aleluia.